O jornal New York Times questiona se o STF salva ou ameaça a democracia no Brasil. A reportagem diz que ações tomadas pela Corte desde 2019 resultaram em um debate sobre os limites do Supremo Tribunal Federal, o STF. Seja você muito bem-vindo. Esse é o Viva Notícia e eu sou Mari Passos. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilha este vídeo com mais pessoas. Uma reportagem do jornal New York Times, publicado nesta quarta-feira, levantou questionamentos sobre a atuação do STF, o Supremo Tribunal Federal, na política brasileira. Sobre a atuação, o Supremo está salvando ou ameaçando a democracia? O texto afirma que a Corte assumiu nos últimos 5 anos um protagonismo inédito ao expandir seus poderes para enfrentar o que alega ser ataque contra a democracia realizados por meio de publicações online. Mas poderá que as ações tomadas pelos integrantes do Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes, divide opiniões públicas, resultam em questionamentos sobre os limites da atuação do STF. O texto poderá ser: a Corte consegue encontrar um equilíbrio entre proteger a democracia, respeitar os direitos individuais, como a liberdade de expressão. Diretamente da Suprema Corte norte-americana, que divide de 100 a 150 questões de constitucionalidade por ano, o STF é praticamente o seu próprio sistema judiciário. É uma corte constitucional, uma corte de recursos e por causa das novas investigações, cada vez mais uma corte criminal, diz o jornal. Segundo o jornal norte-americano, o Supremo iniciou uma campanha de proteção de democracia logo depois de Jair Bolsonaro, do PL, tomar como presidente, com abertura no inquérito das fake news em 2019 por iniciativa do ministro Dias Toffoli. Moraes era o relator do processo que apurava difusão de notificações falsas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro passou a ser investigado em agosto de 2021. Depois de divulgar informações falsas sobre o processo, estão falando que é falsa, sobre o processo eleitoral brasileiro. Depende do Supremo Tribunal Federal, tinha poder para investigar praticamente qualquer crítica a si próprio, em qualquer lugar, relata o jornal New York Times. O texto também cita o caso Daniel Silveira, ex-deputado federal, preso desde fevereiro de 2023 por declarações contra o ministro do STF, afirmando que ele é a peça integrante de uma crise institucional que avança silenciosamente no Brasil. Para a esquerda, a ofensiva ajuda a salvar a democracia brasileira. Já para a direita, tem feito do tribunal uma ameaça à própria democracia. Ambos os lados podem estar certos, afirma a reportagem. A reportagem termina com o questionamento: o que acontece se o tribunal errar? Segundo o atual presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, alguém deve ter o direito de errar por último. Eu acho que nós
não erramos, mas a última palavra é do Supremo, disse o ministro no jornal. New York Times. A Procuradoria-Geral da República, em entrevista ao jornal, declara as ações do STF como um abrangente tomado de poder. Disseram que a Corte carece de uma instância para a prestação de contas por seus atos. Também criticaram o fato que as investigações têm se arrastado por anos sem chegar a lugar nenhum e sem nenhuma resoluções. Defesa das ações, mas com ressalvas. Alguns juristas disseram que o Supremo respondeu de forma adequada ao movimento bolsonarista, porque a Procuradoria-Geral da República deixará de agir, mas eles se preocupam diante da continuidade das ações do tribunal, uma vez que as ameaças se atenuaram. O ministro do STF defenderam ações. Segundo a reportagem, os magistrados afirmaram que a democracia do Brasil continua sob séria ameaça e o que os criticar é um ataque aos seus esforços para protegê-la. Dias Toffoli disse que, se não fosse o inquérito das fake news, a democracia no Brasil tinha ruído. Barroso afirmou que uma democracia jovem como a brasileira precisa se proteger de riscos reais. O professor da Universidade de Chicago, que monitorava a atuação do tribunal pelo mundo, avalia que o STF tornou uma das altas cortes mais poderosas do planeta, mas poderá que muitos veem esse alcance como realmente extremismo excessivo que tem inibido a livre expressão no Brasil. Afirma que o embate bilionário o Elon Musk envolvendo o bloqueio do X, o ex-Twitter no Brasil, fez com que a ingressividade do STF atraísse uma atenção externacional. Poderes de Moraes, no New York Times, diz que o ministro assumiu o poder para ordenar operações policiais contra pessoas que apenas criticaram o tribunal, forças, veículos de imprensa e retirar a publicidade, suspender uma investigação da Receita Federal que envolvia o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli também. Afirma que a Corte nomeou o ministro como uma espécie de xerife da internet brasileira. Obrigado você que ficou até aqui. Fica com Deus e tchau.